Bom, o tópico aqui, né, gente, quando a gente fala finanças computacionais, o próprio título a gente já vê que é multidisciplinar, né? Então a ideia até o próprio título poderia colocar, né, algoritmos para negociação eletrônica, só que ia ficar assim, né, negociação eletrônica, como assim? Negociação do quê? Né? Se coloca negociação em bolsa de valores, aí parece que é só bolsa de valores o contexto, dá a entender que é só uma ação específica de uma empresa. Então, o tópico é muito multidisciplinar e poderia ser tratado de diferentes formas. Né? O que eu tenho procurado fazer é seguir mais ou menos o que o mundo tem feito em relação a isso. Né? No exterior, né, tem se falado muito em financial computing, né, que é o termo que eles costumam utilizar. Está assim, muito mais maduro, muito mais avançado do que essa área no nosso país. Né? O que acontece é que, assim, aqui mesmo no Departamento de Ciência da Computação, né, tem uns 3 anos mais ou menos que eu comecei a pensar nessa linha de pesquisa, né? E se a gente for ver, depois eu coloquei mais ao final lá, envolve uma série de outras áreas, né, correlatas aí à computação, mas não só a computação, como uma série de outras disciplinas, da engenharia, da economia, da econofísica, da matemática, da estatística, né, e a gente vai ver um pouquinho disso aí. Tá? Em linhas gerais, quando a gente está falando de finanças computacionais, né, envolve uma série de disciplinas, de tarefas, né, que a gente envolve trabalhar com dado. Que dado? A gente vai ver que tem diferentes dados que a gente pode utilizar nesse tipo de projeto. Né? Desde um dado de uma série temporal de um mercado financeiro, quanto dados de notícias, né? De uma Bloomberg, de uma Reuters e outras fontes de notícias. Né? Então é muito amplo aí a vertente que a gente pode trabalhar de dados. Né? Hoje em dia tem se falado muito em ciência dos dados, né? Data Science, né? Big Data é outro termo que todo mundo fala. Né? No final a gente vê esse monte de jargão, né, nas áreas aí. Então a gente está falando um pouquinho disso também, está falando um pouco dessa parte de entender os dados. Né? Em computação a gente fala muito que é caracterizar, né? Que é você pegar os dados e trabalhar em cima deles, gerar uma série de gráficos, análises estatísticas, né? E em cima disso entender melhor aqueles dados. Né? Na parte de finanças a gente vai ver que tem uma série de indicadores, né? Mais de 100 indicadores que a gente pode utilizar nesse tipo de trabalho. Tá? E depois entra uma parte mais algorítmica da coisa, né? Que eles até chamam isso aí de algo trading, né? Algorithmic trading, que poderia ser o título da palestra também, né? Se a gente fosse focar mais nos algoritmos em si. Que aí tem uma série de formas de modelar, né, esse tipo de problema para prever séries temporais, para prever variação, volatilidade, né, em mercado financeiro. E aí entra uma série de possibilidades. Então, por aí vocês já veem, né, que não é uma coisa só. Né? Então, aí até a dificuldade de colocar um título único do que a gente está falando. Né? Mais especificamente, assim, em relação ao meu interesse nessa área, né, originalmente eu já gostava de trabalhar com dados e caracterização, né? Já tem vários anos, mais de 15 anos em pesquisa que eu trabalhava com caracterização de dados. Né? E a parte financeira, né, de finanças, foi mais um pouco de gostar também. Né? Eu sempre gostei de mercado financeiro e fazer algumas análises e tudo. Nada muito expert, tá, gente? Gostar de investimento mesmo, mas assim... Nunca tinha estudado a fundo certas técnicas e coisas que o mercado utiliza ou que a academia utiliza. Né? E aí, unindo essas ideias, esses interesses e também um pouco de uma carência que eu vi aqui no departamento, que aqui no departamento a gente tem vários professores que trabalham em alguns segmentos do que eu estou falando aqui, mas não tem ninguém especificamente que trabalha, né, criando modelos para séries temporais de mercado financeiro, né, desenvolvendo algoritmos de mineração de dados, de análise de séries temporais, de aprendizado de máquina e outras coisas assim para essa área. Né. E aí gerou então esse interesse maior em mim e eu, de uns 3 anos para cá mais ou menos, eu comecei a pesquisar essa área. Né. Na realidade, assim, dentro da área a gente está formando um grupo. Tá. No Brasil tem poucos grupos dentro da academia, né, trabalhando com isso. Claro, você encontra pessoas isoladas, né? Lá na PUC-Rio, você fala, tem alguém lá? Tem 1 ou 2 professores muito bons trabalhando com isso, mas às vezes com um problema muito específico, né? Dentro de séries temporais para o mercado financeiro, às vezes é da matemática, às vezes da economia, não necessariamente é da computação. Né? Lá no Sul também tem algumas pessoas trabalhando com isso, mas você fala, qual departamento que tem disciplinas relacionadas, né, que eu posso fazer uma pós-graduação vinculada a isso a gente vê que tem uma carência no nosso país. Né?
Só para exemplificar, né, quando você fala, por exemplo, os Estados Unidos, né, que é o país que tem muitos estudos nessa área, outro país que tem muitos estudos, né, no Reino Unido, né, principalmente em várias universidades ali na região de Londres, né, a UCL, que é College London, né, Brunel, que tem uns departamentos muito específicos nisso, né. Só para vocês terem uma ideia, tem um departamento lá, por exemplo, de Financial Computing, né, que são doutorandos, né, são programas de doutorado nessa área. Costuma ter, assim, né, como se diz, né, no modus operandi deles, em torno de 40 doutorandos só trabalhando nessa área específica, né. Então você vê que são programas mais maduros, com investimento de empresas, né, trabalhando nessa área. Tá? Então isso aí só para contextualizar um pouco também, para vocês entenderem esse cenário aí. E também, se quiserem perguntar, tá, fazer uma coisa mais informal. Eu coloquei no início aqui, vocês viram, bem conceitual, básico, eu não sabia o quanto vocês entendem. Alguém investe aqui em mercado financeiro, assim, em bolsa, mais especificamente, né? Porque fundo, alguma coisa mais básica, mas assim, em bolsa de valores diretamente? Que trabalha com corretora, que escolhe fundo? Não, ninguém? Ninguém? Ah, então vou... Ou então fique, vocês fazem o que tem interesse em ouvir. Não, ninguém nunca comprou uma ação? Não? Nunca investiu numa commodity? Só fundo de ações aí no caso. Tá? Ah, legal, às vezes vai ter alguma coisa útil aqui que vocês vão poder sair daí pensando, né? Porque realmente tem várias formas, né, de lidar com essa parte de investimento. Então eu vou seguir aqui essa parte inicial, vou ser mais rápido nessa parte, porque são conceitos básicos, acho que a maioria das coisas vocês vão saber. E se quiser interromper, alguém pode levantar a mão e interromper, tá? E mais ao final eu volto para o aspecto mais pesquisa, tem um site que eu quero mostrar ali também. Então, assim, conceitos básicos, né? As pessoas poupam hoje para ter no futuro, né? Pelo menos deveria ser assim, né? A gente vê que muitas vezes a gente está com dívida e está querendo poupar para pagar a dívida, né? Mas tem esses conceitos, né? Essa parte de investimento tem várias dimensões, várias coisas que estão relacionadas a isso, né? Então, segurança, reserva que você tem que ter, rentabilidade, que você sempre tem um indicador e você quer estar acima dele, né? No caso de mercados assim, financeiros, está muito relacionado a uma taxa básica, né, que se traça, né, se define, o CDI, né, que toda hora alguém fala, né, os bancos utilizam o tempo inteiro, então você tem um CDB e aí está quantos por cento do CDI que ele paga, né, você tem uma letra de crédito, quantos por cento que ela paga daquele CDI, né, então você tem conceitos relacionados a isso. Conceito de valorização do capital empregado, proteção que você tem em cima de um investimento que você faz, né, pode perder, qual que é o chão, né, onde é que é o meu mínimo, né, tem uma proteção, não tem, varia como, né, esse tipo de coisa. A questão de essa área também com desenvolvimento econômico, né? Depois a gente vai ver isso, que no nosso país ainda, tudo bem que o momento às vezes, né, não é o ideal para ficar falando de certos conceitos, mas vamos pensar que não tem crise, né, gente, e que a crise uma hora vai passar, né, tem que ser assim, né, e tem ciclos, né, a gente vê isso na economia, mas mesmo independente do momento que o país está passando, não estou falando disso, o nosso país e outros países, né, considerados em desenvolvimento, emergentes e tudo, eles têm economias muito diferentes de países com economia já madura e considerados de primeiro mundo, né? Então tem um pouquinho disso mais à frente que eu vou falar também. E essa questão de liquidez, né? Que é você ter o dinheiro a hora que você precisa, né? Isso também está muito relacionado a investimento e os tipos de investimento que a gente faz, né? Dinheiro parado não tem segredo, né, gente? Você pega ao longo da história aí, lógico que você tem que ver o tipo de produto que né? O que mudou, né? Porque senão você fala assim, não, tem coisa que eu não comprava que hoje eu compro, né? Mas aí você vai ver, caiu o custo de produção, caiu moeda indexada, mas tirando esses detalhes assim, né, você vê que se o dinheiro ficar parado, só vai sumindo, né, gente? A ponto de uma hora aí, brincadeira aqui, né, você compra lá o Kinder Ovo lá com R$100 em 2020, né? Espero que não, né? Mas você pega economias aí com hiperinflações, né? Falta até Kinder Ovo, né? Então a ideia do investimento é sempre aplicar para ter uma rentabilidade, né? Sempre a gente está pensando no retorno que vai ter, em que prazo que eu quero ter e quanto eu estou disposto a diversificar meu capital e arriscar com isso, tá? Naturalmente, né, gente, maior retorno, maior risco, menor retorno, menor risco, isso é uma regra de mercado, né? Tudo bem, a gente fala, não é bem assim, mas é aquele negócio, se está bom demais e não tem risco, alguma coisa está esquisita, né? Ou tem alguma ilegalidade, que às vezes acontece, né? A gente mesmo tem casos no país de avestruz, de boi gordo, que não é maravilhoso, você compra lá, o negócio rende 600% em 6 meses, mas e o risco? Não tem risco e tal. Pode, se for bom demais assim, né? Uma vez quase que eu entrei na onda do avestruz, né?
Aí, ainda bem que eu resolvi analisar um pouco mais, né? Não que teve gente que ganhou dinheiro lá na época do avestruz, não que o avestruz seja legal, hein, gente? Falando especificamente num caso que teve, que tinha ilegalidades no contexto, né? Então tem que desconfiar quando isso acontece, né? Em termos de renda, sempre se fala variável, renda fixa, né? Dá para ver? Chega mais para trás? Tá bom. Tá bom? O prazo que eu tenho, né, se é variável ou fixo, né? E como que é a emissão, se é privada ou pública, né? E nisso aqui que tem um aspecto, né, que a gente vê que nas economias mais avançadas, o mercado de ações é visto de uma forma muito diferente, né? Como se o capital das pessoas, né, eu invisto em alguma coisa, eu estou praticamente financiando a economia. Tem muito mais uma visão dessa de eu acreditar naquela empresa e financiar do que especular e ganhar dinheiro com isso, né? Então, isso muda de lugar para lugar de acordo com essa maturidade, tá? Em termos de renda fixa, você pode ter algo pré-fixado, né, que você já traça antes lá qual que é o retorno esperado, pós-fixado, né? Na renda variável a gente vai ver que tem diferentes modalidades também, né? Um ativo específico, então mercado futuro, opções, aluguel de opções, aí tem um monte de coisa, né? Ligado ao investimento, quando a gente fala de renda fixa, você tem o CDB, CDI, letra de tesouro, isso aqui muda de vez em quando, né? Hoje se fala de tesouro direto, né? Entra no site Tesouro Direto, o governo facilitou um pouco isso, colocou os nomes mais fáceis, atrelado a Selic, né? O outro atrelado à inflação. Antes tinha os nomes muito específicos com, né, FTN, LTN, os nomes que iam mudando e às vezes a gente fazia confusão. Letras de crédito, que era uma coisa que estava muito bom e assim, dando um rendimento interessante. Mais recentemente isso sumiu não, mas assim, ficou muito raro no mercado, né? Se investiu muito nas famosas LCIs e LCAs. Alguém investiu em LCI e LCA aqui? Né? Alguns aí. Ela tem regras, né? Ela costuma ter um retorno, não paga imposto de renda, né? Pelo menos não pagava, né? Mas toda hora eles estão querendo diminuir os benefícios também desse tipo de... Estava circulando uma medida, né, no Congresso para a letra de crédito passar a pagar. Aprovou numa instância, eu nem sei se já... Eu acho que ainda está tramitando. Mas é muito interessante porque isso aqui utiliza exatamente, são letras de crédito, como o próprio nome diz, para financiar certos setores, né? O caso de imobiliário, que a gente tem uma carência imobiliária imensa no país, né? Os programas de aceleração do crescimento, Minha Casa Minha Vida, essas coisas que o governo vem fazendo, tem muito relacionado a isso, né? E agronegócio, que é um dos setores, né, mais importantes do nosso país, né? Tanto que estava essa crise aí circulando e o agronegócio custou sentir a crise, porque mesmo com a crise ele tem alguns segmentos, né, que continuam crescendo e é um setor pujante da nossa economia e característica do país também, né? Tem umas coisas interessantes nisso, por exemplo, o caso do nosso estado aqui, Minas, né, o café, por exemplo, é muito forte, né? Não sei se alguém acompanha café aí ou só toma café, né? Eu só gosto do café, mas café, Minas, se o Minas fosse um país, né, seria o maior produtor de café do mundo e o maior exportador do mundo, né? Não vai falar que é o melhor café, porque isso aí né, tem países que o café da Colômbia é melhor, o café de sei de onde é melhor, tem esses detalhes aí de especialistas, mas em produção, em volume, né, o nosso estado é assim, disparado, né, 51% mais ou menos da produção nacional é do nosso estado, né? Então a gente vê as duas maiores cooperativas do mundo estão em Minas, né? Então esse setor de agronegócio ele tem um potencial imenso, né? Também de tecnologias, né? Então tem muito a ver com a área também da engenharia, da computação, né? Internet das coisas, né? Web das coisas, integrar isso com inteligência, RFIDs, aí a parte de nuvem, Big Data, a gente vai vendo todos esses termos, aí vocês devem ter ouvido visualização, a Raquel acabou de falar aí, né? A gente vê como que as áreas, eu acho que o que mais me encanta, assim, que eu mais gosto nessa parte da computação e das áreas é isso, a gente vê que tudo vai integrando, né? E mais recentemente a gente está com alguns projetos aqui no DCC, que a gente está mandando fomento, né? Projetos para submissão aí até internacional, que tem muito isso, né? É praticamente quase metade, mais da metade do departamento, né? Os professores do departamento e as áreas se integrando para fazer um projeto maior, né? A gente vê como que uma coisa vai complementando a outra, né? Isso eu acho muito interessante. Em renda variável, né, você tem a questão dos IPOs lá que eles falam, né, que é a abertura de uma empresa na bolsa, é uma SA, tem que ter regra, né, tem que ter umas transparências, tem que ter umas exigências, né. A questão de investir nas ações dessas empresas, a parte toda de commodity, né, que é que eles falam mercado futuro, né, e a gente vê, antes era BMF e a Bovespa separado, né, aí quando teve a fusão, né, hoje a empresa, ela é a mesma empresa, né,
com esses segmentos separados, né? E a parte de derivativos também ligado a opções e a mercado futuro e algumas coisas aí. Né? Então tem muito conceito vinculado a isso aí. Cada conceito desse, né, podia às vezes dar uma aula, né, tem uma disciplina que eu lecionei no semestre passado, bem nessa linha de conceitos básicos e depois cada um desenvolver um projeto trabalhando isso, pegar dados reais, caracterizar, entender, propor alguma coisa, um modelo mais avançado, um modelo mais básico e testar esse modelo com os dados reais e ver o que dá. Né? Então foi uma disciplina que foi a primeira vez que eu lecionei aqui no departamento, né? E assim, foi bem interessante. No final a gente fez um workshop, não sei se alguém veio aqui no workshop no final do ano, foi dia 18 de dezembro, nesse mesmo auditório aqui, e foi legal ver assim, né, cada um chegou a diferentes resultados, alguns projetos geraram coisas muito boas, né, tem até alguns alunos que estão seguindo com o projeto, tentando implementar um modelo real na bolsa, no caso, né, quando é bolsa, né. Tem outros alunos que estão fazendo mestrado na área, então a gente vê que era uma disciplina da pós que eu abri para graduação também. Então, é uma outra linha que eu tenho seguido para passar essa parte de conceituação, né? E começar a colocar a mão na massa, desde a graduação, né? Quem tem interesse e tudo. Né? Uma coisa apesar que eu não concordo com essa regra não, ainda mais nos dias atuais, né? Mas que é interessante pensar sempre, e você já deve ter visto isso em banco e tal, né? Ou quando vai abrir conta numa corretora, todo mundo te pergunta, qual que é o seu perfil de investidor? Né? Aí a gente não, é que chatice, eu acabei de abrir a conta aqui, já está me perguntando minha idade, isso e aquilo, quanto que eu tenho, quanto que eu não tenho, o que eu quero fazer, se eu tenho filho, se eu não tenho, se eu espero capital quanto. Na realidade, é porque existem regras e é muito importante saber assim, eu quero investir, o que eu espero, né? Quanto eu posso arriscar, porque senão muitas vezes a gente vai para o lado errado, né? Ou ganha um dinheiro ali, acha que o caminho é aquele, mas esquece que tem os compromissos que você tem que arcar, né? Então, se insiste muito nessa questão do perfil, exatamente para saber com quanto você precisa contar, né? Daqui a quanto tempo você precisa, né? Vocês falaram de fundos aí que investem em banco, tem muito disso, né? Por exemplo, tem investimento que eu faço que eu consigo um retorno bem melhor do que o CDB lá que o banco está pagando. Só que o CDB que eu comprei é um CDB que tem uma série de regras, né? Eu tenho que esperar, por exemplo, 3 anos para vender, né? Aquele título. Mas você pode esperar os 3 anos, então você tem que ver direitinho em cada caso. Né? Em compensação, às vezes você tem 50% mais retorno, 30% mais retorno do que o banco está te pagando. Né? Então tudo isso tem que colocar na balança. Né? E aí tem essas regras do 100 que eles falam, né, que se você tiver em torno de 30 anos, você pode colocar 70% em renda variável. Né? Imagina nos dias de hoje, né? Ainda mais pensando em Bovespa, dependendo de como você colocar, você está perdido. Né? Seu dinheiro some. Né? E depois, né, com 70 anos, aí tem que voltar ao contrário, renda fixa. Isso aqui eu acho que assim, é uma brincadeira. Existe realmente a regra e tudo, mas eu acho que não é isso o objetivo de colocar aqui, até para provocar mesmo, de mostrar assim. Eu acho que todo mundo tem que se questionar qual que é o seu perfil. Né? E como que você vai investir, como é que você vai diversificar a sua carteira de investimento. E, gente, assim, eu comecei perguntando aí, né, do perfil, quem investe, quem não investe, mas assim, na prática, se você guardou R$10, R$100, e você fez uma poupança que seja, é um investimento. Né? Você não colocou debaixo do colchão, você colocou lá na poupança R$100, é um investimento. Você pode falar, está retornando pouco, está abaixo da inflação, tem hora que não está abaixo da inflação. Né? A única coisa que o banco adora vender para a gente, que eu falo que esse não é um investimento, qual que é? Todo mundo aqui já deve ter alguém oferecido título de capitalização. Né? Eles até mudaram o nome, né? Outro dia um gerente me ligou, aí começou a falar lá, eu falei... isso aí, continua, o que você está querendo me vender aí? Não é capitalização não, né? Não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, olha lá, hein, vou fechar minha conta. Hein? Aí ele falou assim, no final eu falei, isso é capitalização. Não, o nome é tal. Eu falei, tá ótimo, mas é porque qual que é a jogada da capitalização? Né? Eles pegam uma parte do montante que a gente coloca, né? E aquilo está rendendo com um índice, né? E uma parte lá, 15%, por exemplo, do capital, não está rendendo. É uma administração, é para aquele fundo do sorteio que vai ter. Né? Então eu até falo, ó, se você me garantir que eu vou ganhar o sorteio, eu quero. Porque a capitalização é ótima para quem ganha, né? O sorteio. Agora, como dinheiro e investimento, né, no final você fica lá o tempo, se der poupança, no final está muito bom. Né? Então isso aqui é para provocar mesmo, para pensar nesse perfil, tá, gente? E sempre é possível você pegar que seja 1% do seu capital e quero aprender uma coisa lá de renda variável, então posso aplicar um pouquinho. Né? E sempre, né, gente? Mas eu ganhei pouco.
Mas aí vem a questão do risco e o retorno, né? Não tem mais. Você sabe que a ação da Petrobras vai subir 10%, 16% anteontem. Se você soubesse, estava, né, estudando, fez um algoritmo, você poderia ter ganhado 16%. Mas, né, nos 2 dias seguintes você perdeu 16%. Né? Ontem e hoje acho que já deve ter praticamente perdido quase tudo que subiu. Então tem todo esse detalhe aí que, né, vira uma especulação que aí entra os riscos também. Né? Então, nessa linha, né, esse mercado de capitais, né, é exatamente para distribuir valores mobiliários, né, que se fala, que toda essa carteira de opções está associada a isso, né, para proporcionar liquidez, né, a esses títulos que são emitidos, ou pelo governo, né, público, ou por empresas. Né? Porque quando uma empresa emite, faz lá o IPO ou faz uma subscrição de ações, nada mais ela está fazendo que o quê? Ela está emitindo uma parte lá que você acredita que vai valorizar a empresa, né? No final é como se estivesse dividindo lotes dela, e você está falando, beleza, eu quero, né, estou disposto a investir e comprar uma parte dessa sua empresa. E se der lucro, eu ganho rendimentos, né, eu ganho participação nos lucros, né, dividendos, ou ganho um juros sobre capital próprio, e também a minha ação. Se a empresa está indo bem, o que tem de acontecer com a ação? Subir, né? E no final é um leilão duplo, né, gente? É um comércio eletrônico que é um leilão duplo, tem uma oferta e uma demanda, né? Então tem sempre gente querendo comprar e gente querendo vender. Não tem mágica assim. Ah, todo mundo sempre pode ganhar? Pode, se for aquele caso atípico, né? De um período de constante alta, né, que você pega a alta constante, todo mundo entrando na granularidade de tempo correta, né, que nunca tem o vale, né, ou seja, hipoteticamente podia ser, mas na prática a gente vê que não é assim. Né. E durante períodos igual tem acontecido nos últimos tempos, né, da bolsa cair muito valor, né, perder muito valor e tudo, é o contrário, né, você pode acontecer de todo mundo, de uma boa parte perder, né, uma parte ganhar dependendo de como opera, né, e perder também é relativo, porque tanto ganhar também, porque depende de que hora que você vai sair, né, qual é a sua estratégia. Né? Mesmo com a queda de ações, às vezes, de 90% de uma ação, se você entrou no capital lá atrás, né, igual o caso de quem tem fundo de garantia de Petrobras, né, tem gente que entrou numa época ainda que, apesar de ter caído quase 90% a ação, né, ainda tem uma margem de ganho, não ganho real, né, gente, mas ganho em relação ao que colocou lá em 99, sei lá. Né? Então até isso tem que ser avaliado. Aí nesse cenário você tem as bolsas de valores, corretoras e outras instituições financeiras, né, credenciadas trabalhando. Tá? Tem uma série de conceitos de opções sobre ações, né, que é opção de compra e venda, tem uma data de vencimento, operação com margem, banco de títulos, BTC, clube de investimento, fundo mútuo de investimento, fundo imobiliário, vários conceitos que tem que são segmentos, né, onde se pode investir. Isso é complexo, né, assim, né, tanto que você vai investir, vem aquele prospecto, né, 200 páginas para você ver se você compra o fundo imobiliário. Você fala, e agora, né? Eu não vou ler essas 200 páginas, né? Então, tem algumas coisas que tem que olhar, mas não dá para... Né? Tem as instituições Codima e outras aí que ficam o quê? Regulando isso, né? A CVM mesmo, Comissão de Valores Imobiliários, para exatamente reger isso, senão não dá para confiar. Né? Aí dos títulos do governo, né, que antes tinha esses nomes, né, LTN, LFT e NTN, hoje simplificou os nomes lá, que eu achei que foi uma coisa boa, né? Como que o dinheiro cresce, né, gente? Alguém quer dinheiro, alguém tem dinheiro, né? No final você está circulando dinheiro, por isso que tem problemas de liquidez, né? Liquidez, o dinheiro acaba ficando muito virtual, né? Empresta que o outro compra ou depósita, aí o outro já está negociando lá em 2018, outro 2019, 2022, então você vê que o capital fica circulando, né, nesse modelo aí de investimento. Por isso que o conceito de confiança, né, no caso do nosso país a gente vê muito isso, né? Uma coisa que pode mudar a situação do país num dia, às vezes dá aquela esperança lá, as pessoas correm para o mercado mais agressivo de renda variável, né? Igual anteontem lá aconteceu. Por quê? Na realidade, tudo tem a ver com as informações, a confiança que eu tenho, né? Hoje, por exemplo, rebaixaram, eu acho, a nota do Brasil de novo, a terceira agência lá, né? Isso, aí você pode falar, rebaixou. Será que vai afetar tanto o país, dado que 2 agências já tinham rebaixado e tal? Possivelmente não, porque muitas decisões já foram tomadas com base no que as outras 2 agências já tinham feito. Mas na credibilidade do país, alguns fundos que seguem o que a Moody's fala, né, acaba afetando. Né? Então tem muito também uma crise de confiança, você tem um empresário que quer investir, ele não sente segurança, né, o que ele vai fazer? Ele fala, vou adiar. Né? Ou então vou para um título público que me paga um juros alto, né, com garantias, vou ficar quieto esperando. Então é muito dessa análise. Né?
Então alguém lá, né, que quer investir, né, que a empresa toma um dinheiro, né, financiando isso, né, produz alguma coisa, né, que gere resultado, né, investe para isso, depois ela vende esse bem, né, e gera dinheiro novamente, aí ela tem que chegar lá e pagar o que ela pegou, né, é um ciclo, né, desse tipo que acontece, né, por isso que é um ciclo de crédito o tempo inteiro falando. Toma, produz, vende e paga, né, esse é o ciclo lá que você vai se fazendo, né. Aí que vem um negócio da maturidade e tudo, porque empréstimo de terceiros e reinvestimento de lucro, né, é uma coisa que é muito limitada, principalmente quando o mercado vai se abrindo e mais empresas começam a participar desse mercado, né, aberto, como se diz, né, SAs que vão para o mercado aberto. Então, se não tiver pessoas, né, acionistas, acreditando naquelas empresas, no modelo que se tem e entra, a empresa fica com uma margem de investimento muito pequena, né. O caso da Petrobras mesmo, né, antes dessa confusão toda, qual que é o grande problema? Se ela não vai fazendo subscrição de ações, vendendo título no exterior, ela não consegue financiar, né, o plano de investimento de bilhões que ela tem, né? Então isso é uma realidade, tanto que agora a empresa está tendo que desfazer de alguns ativos, né, para tentar até manter alguns planos de investimento, né? Então não tem mágica, se não tiver gente acreditando e colocando esse papel, a economia daquele setor, ela praticamente fica estagnada, né? E aí vem aquela história, né? No final, você pode ser um empreendedor e ser sócio de empresa de uma startup, né? Tem gente que, né, segue muito esse modelo de inovação em startups. BH está virando um celeiro de startups, né? Muito interessante isso, né? E tem pessoas que querem acreditar em alguma empresa, um banco, uma companhia aérea, né? Baseado em quê? Aí vem o estudo, né? Baseado em um monte de coisa, né? Tem a análise fundamentalista, análise técnica, né, tem a análise de mercado, o próprio mercado, né, retornos, relatórios, aí tem um monte de coisa que você pode utilizar de dados para fazer uma análise dessas empresas, né. Exemplo, né, você chega lá, caso da Petrobras que a gente estava comentando que, né, tem, sei lá, quase 2 anos, né, 2 anos, né, que tá a Operação Lava Jato, né, não é isso? Mais ou menos 2 anos? Se a gente pega, até depois vou mostrar aqui o observatório do investimento, se tem 2 anos que você fica o tempo inteiro falando de notícias da Petrobras, né, da crise, outros defendendo, né, alguns blogs defendendo, e fica isso o tempo inteiro falando, né? E aí, dependendo do que se fala e dos resultados que você vê, gera essa desconfiança, que reflete no preço da ação, né? Tanto que acontecem umas coisas absurdas, né? O valor da ação da Petrobras hoje, vamos colocar lá, R$5, né? Uma ação preferencial. Ele está infinitamente menor do que a empresa, né? A menos que tenha algum outro rombo aí que a gente não saiba, né? Mas supondo que os rombos estão sendo calculados e divulgados, o valor está infinitamente menor do que o que a empresa tem de patrimônio, né? Então chegou num ponto, né? Eu não sei hoje quanto está o valor, mas há um tempo atrás era em torno de R$25, 24 a R$25 era o preço de uma ação da Petrobras. Se ela pegasse tudo que ela tem de valor, né? Carro, barril, tudo que se conta, né, se faz accounting, né, e vendesse, né. E tem outros cenários de empresas que a gente fala de empresas emergentes, né, empresas do startups, que é o contrário, né. A empresa às vezes tem um ativo, né, um volume de capital de, vamos falar, de R$1 por ação, e a ação dela está valendo 5, porque está tendo muito mais demanda nesse acreditar nela, né. E aí você tem vários tipos de segmento de empresa, né. Exemplo clássico interessante, você pega os bancos, Bradesco e Itaú estão aqui, né? Cielo, cartão, né? Os bancos, saiu agora resultados, né? Lucros bilionários ainda, né? Num tempo de crise. Aí você fala, então, apesar da crise, investir no Itaú é bom? Dependendo de como você está investindo, pode estar sendo ótimo, né? Então é isso aí que tem que avaliar direitinho, né? Naturalmente, em tempos de crise, você tem uma aversão maior a isso. Então, basicamente, você pega uma parte da empresa e você está loteando aquilo ali, né, para quem tem interesse em dividir o risco, né, gente? Mas associando aquele risco com um ganho, tá? O que assusta muito em mercado de ações é que, qual que é o piso, né? Você fala, minha ação não vai cair 50%. Depende, né? Depende de qual a empresa, o que acontece, né? Se vai ter, você pega o caso dessa Samarco aí da Vale, né, esse problema grave que teve ambiental. Por mais que alguém avalie essa marca nos últimos 3 anos e vê o lucro bilionário, né? Antes daquele desastre é uma coisa, depois é completamente diferente, né?
Então tem esse tipo de risco também do negócio, né? De como está sendo feitas as coisas, né? Tá, já falei disso aí. Essa parte, né, do mercado de ações, esse cenário e a informação, os dados, as notícias é muito relevante, né? Tanto no que diz respeito, né, gente, a dados, como que eu digo, esperados, né? Lucro trimestral, né? Aferido, uma nova informação que vai sair lá de uma decisão da empresa, quanto boatos que saem, né? Alguma análise que é feita. Então tem um volume de informações muito grande hoje relacionados à empresa, né? E uma informação lá de um jornal ou de alguém que tem um analista pode afetar fortemente o preço de uma ação, confirmando ou não depois se aquilo realmente tem fundamento, né? Tá. Informações, então, tem uma série de dados e como se diz, né, exigências que tem que acontecer, né? Relatórios de demonstração financeira padronizada, internacionalmente, inclusive, né? Informações trimestrais que a empresa tem que soltar, anual, as próprias assembleias, né, que tem que ocorrer, a GOs e a AGEs, fatos relevantes que a empresa é obrigada a divulgar no mercado, vou fazer isso, né, descobrir tal coisa, né, e tem uma série de procedimentos que tem que ser feito, né, relatórios e por aí vai. Né. Tem a questão da Comissão de Valores Imobiliários que eu falei, né, que regula e que audita as coisas, né, ela é dividida em vários setores. A própria imprensa especializada, né, Reuters, Bloomberg e outras empresas que, né, vivem de informação, né, e muitas delas voltadas para o mercado financeiro, né, e outras fontes aí que a gente conhece. Né. E aí vem então a Bolsa de Valores, né, como esse segmento, né, esse ator responsável por o quê? Por fazer esse modelo de operação acontecer. Que, como eu falei, é como se fosse um leilão duplo. Né? Você tem ofertas de compra, ofertas de venda, e você tem o que eles chamam de clearing ou matchings, né? Que é exatamente os casamentos. Né? Você tem lá um livro, né, de ofertas, um book que eles falam, né? Pessoas querendo comprar e vender quantidades a preços, né, especificados. E aí, de tempos em tempos, né, se faz esse casamento e se faz um negócio. Né? Eu quero comprar por R$10, alguém quer vender por R$10, naquela hora lá casa o valor então fecha um negócio. Né? E aí nesse cenário a Bolsa de Valores tem uma série de procedimentos para fazer isso acontecer. Tá? Como eu falei, né, hoje teve a fusão e há um tempo atrás, né, a BMF e a Bovespa estão juntas, mas são cenários diferentes. Né? Uma voltada para o mercado futuro, né, que você negocia contratos de dólar, contratos do índice. Né? Muitas vezes quando se compra um fundo de um banco, eu comprei um fundo do índice Bovespa, né? Na realidade, o índice Bovespa, ele é uma composição, né? Ele tem lá, hoje acho que são 70 mais ou menos, em torno de 70 ativos de 65 empresas, 64 empresas, 65 empresas, porque algumas têm preferencial e ordinária, né? E aí, o que se faz? A cada padrão, né? Mas isso às vezes tem mudança durante o período, a cada quadrimestre se define, as empresas que compõem o índice são essas. Né? Aí tem regras, né? Exemplo, as empresas do Wake lá, por exemplo, a OGX, que durante muito tempo, né, era uma das ações mais negociadas do índice, né, em 2012, ela depois teve que sair do índice, inclusive por regras, né, hoje a ação vale 2 centavos, 3 centavos, 4 centavos, né, e quase não tem tentando comprar o OGX, não consigo comprar, porque a estratégia entra para comprar e a hora que é oportuno, né, mas tem milhões de pessoas na frente querendo comprar aquele valor, né? E a ação praticamente não negocia. Ela fica ali 2 centavos, 3 centavos, 4 centavos, 5 centavos, 2 centavos, 3 centavos. Fica circulando aquilo ali, né? E então é um exemplo aí que era do índice. E aí o índice, então, você pode negociar o que eles falam que é o mini índice, né? São contratos futuros, né? De quanto vale o índice Bovespa, né? Daqui a 3 meses, daqui a 2 meses. Então, as pessoas, né, isso movimenta o índice futuro e afeta também o índice de hoje, né, que é o que a gente abre o mercado aí e a gente vê em tempo real ali qual que é esse valor do índice. Tá? Então esse índice nada mais é que o que, gente? É como se a gente tivesse aqui 70 empresas, né, vamos falar que são 65 empresas, e cada uma delas tem uma participação. Então uma tem 5%, outra tem 1%, outra tem 0,5% nesse índice. Então quando alguém quer comprar o índice que ela está comprando na realidade, esse percentual aproximado dessas empresas, né, que compõe aquele índice. Então, a cada 4 meses, né, quadrimestre, isso é definido de novo, de acordo com o volume, liquidez, né? Até porque muitos bancos compram um fundo, né, igual a gente estava falando.
E, além disso aqui, no mercado de bolsa de mercadorias e futuros, tem essa parte toda de agronegócios, né, de commodity, né, boi gordo, café, milho, soja, algodão, né, e que você negocia essas commodities no mercado. Né. Nem todas as commodities têm no mercado da BMF, né, algumas só em Chicago, né, na bolsa de Chicago, aí depende do segmento. Tá. Isso eu já falei. Então você tem mercado à vista, mercado a termo, né, que é futuro, e esse mercado de opções. Opções é uma coisa que tem gente que gosta, porque você tem muita liquidez, você consegue, às vezes, ganhar muito dinheiro, mas consegue perder muito também, dependendo. Você fala assim, eu acredito que daqui no fechamento do mês de março da ação da Petrobras, Petro 4, vai estar tanto. Acredito baseado em quê, né? Você faz sua análise e toma uma decisão. E aí você compra um direito, né, uma opção de comprar ou vender aquele ativo naquela data do vencimento. Né? Então você fala, eu vou vender a ação da Petrobras a R$ 6,00 no dia 30 de março, lá quando tiver o fechamento. Só que, quanto vai estar o preço da ação em 30 de março? Se tiver, né, a R$ 6,50, se você estiver vendendo a 6, né, você está defasado. E né, tem gente que quer comprar lá, né, e a ação está defasada, tem o contrário. Então, é o mercado que se faz esses compromissos, né, é uma aposta. Né? Pode falar? Uhum. A pergunta foi como funciona para determinar o preço de uma ação, né? É um leilão duplo, né? Na realidade, se você for olhar, isso é antigo, né? É da mesma forma que funcionam todos os leilões. Então, por exemplo, as tulipas lá na Holanda, né? Teve uma época que tulipa era o bem mais valioso da Holanda, né? E aí tinha aqueles open markets que eles falavam, né? Que as pessoas, os produtores de tulipa iam lá para a rua, né? Numa praça lá, não sei aonde. E as pessoas compravam as tulipas. Qual que é o preço da tulipa? Não sei. Então o que eles faziam? Faziam um leilão holandês lá, que falava, aí tem diferentes modelos, né? Mas assim, vamos pensar um modelo. Ele fala, essa tulipa é tanto. Inventando, né, gente? 10 euros. Aí esse lote de tulipas. Alguém falava, eu pago. Aí o outro falava, eu pago também, eu pago também. Aí ele falava, então é 10 e 10. Aí eu pago, eu pago. Então são formas de definir preço. É valoração. Tá? Esse no leilão holandês. Leilão inglês, eBay, né? O próprio eBay faz leilão, não faz algumas coisas, né? Como é que funciona lá? Eu quero vender esse celular, gente. Né? Aí agora, eu vou colocar esse celular para vender eu posso falar um preço dependendo do modelo, então posso falar, não, preço inicial, R$1. Né? E deixo lá um mês, todo mundo aqui, gente, esse aqui é um Motorola, 300, 400, quem dá mais? 800 vendido para o fulano. Né? Então, esses são os leilões diretos, ou de venda, ou de compra. Né? Porque em compra é o invertido, né? A UFMG quer comprar toner para impressora. Aí é um e-procurement lá, né? Um leilão reverso. Ela fala, eu quero comprar o toner tal, abre o mercado. Pode ser pregão eletrônico também, né? Dependendo do valor, as regras. Abre aquilo lá, e um monte de fornecedor vai e oferece. O meu é 300, o meu é 350, o meu é não sei o quê, né? Aí fecha aquela data lá, vendido para o fornecedor tal, né, o toner a R$300, por exemplo. Né? Então a própria Lei 8666 de licitações, ela tem muito disso. Aí agora voltando para a pergunta sua em termos de bolsa de valores. Né? A bolsa de valores, ela tem esses dois lados, né? Porque tem gente querendo comprar, que é o leilão duplo. Né? Tem gente que quer comprar e vender. Não é comprar o toner e vender o celular, né? É gente querendo comprar o celular e gente querendo vender o celular. Né? Que o celular é como se fosse o ativo, a Petro 4 a R$5. Né? Então, assim, quando abre o mercado hoje, lá 10 horas da manhã, vai abrir o mercado, por exemplo. 15 minutos antes, né, tem um leilão de abertura do papel. E aí um monte de gente faz ofertas. E aí, baseado nessas ofertas, o que está se falando, se define o preço de abertura. Por isso que sempre sai lá, né, ação tal, ou índice Bovespa abriu hoje a tanto. Né? Foi baseado nessas ofertas, se define esse preço de abertura. É um algoritmo, é uma técnica lá que ele pega, então, para quanto está convergindo de acordo com aquele consenso ali, aquele preço. Tem casos que não atingem o mínimo de ofertas e tal, e a ação não abre. Tem dia que acontece notícia, muita coisa aí, aí você fala, a ação da Petrobras não abriu, são 10 e 10 e não teve negócio ainda.
Por quê? Porque não se conseguiu ainda convergir para um preço de equilíbrio lá para o mercado abrir. Às vezes acontece isso. Ou então ações que são OGX mesmo que eu falei, né? A ação quase não vende. Às vezes ela fica lá meia hora sem negociar. Porque não chegou num consenso qual que é esse valor de abertura. Claro, né, gente, que não tem perigo tem regras, né? Então, quando o mercado fecha, né? Daqui a pouco fecha o mercado. Vai ficar de olho na hora, são empolga, que fica até meia-noite a gente falando de ações. Daqui a pouco fecha o mercado. Aí tem o aftermarket. Né? O aftermarket continua tendo operações, ofertas de compra e de venda, com certas regras. Então, a ação pode variar até 2% do valor que ela fechou. Então, suponha que a ação da Petrobras hoje caiu 5%. Né? No aftermarket, ela pode chegar até cair 3%, né? Ou cair 7%. Então, você tem uma variação ali que ela pode ter após aquele fechamento do mercado. Que são operações que estão sendo feitas, né, pós esse fechamento do mercado tradicional que tem no dia. Né? Então, é um leilão mesmo de casamento. Né? A gente fala book, por que é book? Né? Você tem um lado de compra e um lado de venda. Né? E você coloca, tem uma pessoa querendo comprar uma ação, né, da Petrobras a 5,1. Do lado de cá tem uma pessoa querendo comprar uma ação da Petrobras a 4,99. Aí depois tem uma pessoa querendo comprar 10 ações a 4,98. E do lado de cá tem alguém querendo vender a 5,2. E fica esse book, né? Aí, de tempos em tempos, então, você tem esses matches, que é, opa, alguém aqui está querendo vender a 5 e alguém está querendo comprar a 5. E aí você vai fazendo esse casamento. Tem regras, você não precisa falar valorizado. Você pode falar assim, eu quero vender de 5,1, mas eu aceito até 4,99. Você já pode colocar regras assim, que aí se na hora que está no book lá, se o agente não conseguir, ele pode baixar um pouquinho o valor e fechar o negócio. Entendeu? Mas no final é isso. Então a definição ficou claro, assim, a ideia. Mais ou menos. A pergunta é boa. Se está relacionado ao patrimônio da empresa, né? Isso nós estamos falando depois que a empresa já está na bolsa e ela vai circulando, né? Amanhã vai sair uma nova empresa, né, e quer lançar o capital na bolsa. Sei lá, chega uma empresa aí que está dando certo, né, de um segmento, venda de café lá, e ela fala, eu quero lançar Café SA na bolsa, Café Minas Gerais na bolsa. Aí ela faz o IPO. Né? O que é o IPO? É aquela oferta de subscrição de ações, então é a oferta inicial de ações para a empresa estar na bolsa. Alguém já participou de algum IPO aí? Né? Quando tem Múltiplos Fidelidade, Smiles, teve várias ações. Quando está nesse tempo de crise, os IPOs caem muito. Mas até 2011 o Brasil estava batendo recorde desses IPOs. Às vezes tinha ano que entrou 30, 40 empresas na bolsa. Não no índice, mas na bolsa. Porque o índice é só essa composição das mais famosas, vamos dizer assim. A própria OGX, o caso da OGX é típico, né? A OGX entrou no mercado, eu não lembro agora o valor exato. Alguém comprou a OGX no IPO aí? Não, né? Eu não lembro se foi 8 ou 9 reais, eu não lembro. Mas depois ela chegou a 17, chegou no pico a 21 e hoje ela está valendo 4 centavos, 3 centavos. Né? O que fez isso? Quando ela foi entrar no mercado, ela falou quantas ações ela estava oferecendo, aí todo mundo que tem interesse entra, pede para comprar. E aí esse interesse de compra estabelece o valor. O valor inicial vai ser entre 8 e 10 reais. Se todo mundo quiser e tem que dividir, né, a maioria dos IPOs de sucesso são assim, né, tem uma demanda muito maior por aquela ação do que realmente existe, a ação sai fixada, por exemplo, era entre 8 e 10 reais, ela sai a 10. Então, aí nesse momento, por isso tem aquelas coisas assim, né, a IPO de uma empresa chinesa, lá igual a Alibaba, lá, que é dono daquele AliExpress, né, a IPO do Alibaba é o maior do mundo. Aí, quando ele fez o IPO, ou do Facebook lá, teve uma demanda muito grande, aí a ação foi fixada em X dólares. Aí naquele momento foi 1 milhão de ações que foram subscritas, né? Então você pega aquele 1 milhão, multiplica pelo valor de cada ação, aí você fala, não, então a empresa hoje tem um valor na bolsa de tantos bilhões. O Google hoje vale na bolsa 600 bilhões de dólares. Como é que eu calculo isso? Né? Não é só carro do Google, né, o marketing. É esse valor, quando a empresa está aberta a capital, é esse valor que está quantificado ali nas ações. Tá claro? Então, a partir desse momento que ela faz a subscrição, ela pode também fazer o fechamento, que é a empresa quer recolher as ações e ela vai fechar o capital. De vez em quando acontece. Né? Por diversos motivos. Ou porque ela acha que o valor está irrisório, e aí o dono fala assim, não, eu acredito muito mais na minha empresa. Vamos lá que eu quero pegar de volta e eu quero ter ação comigo. Né? Aí ele estabelece regras também para recomprar o capital.
Às vezes a ação sobe muito por isso. Né? A empresa anuncia uma fusão com outra, Itaú, Unibanco, vão fundir. Aí não tem mais ação do Unibanco. Todas as ações vão virar ação do Itaú e nós vamos pagar para quem tem ação do Unibanco tanto. Aí quem tem ação do Unibanco fica doidinho para vender, né? Porque... Né? Então tem várias coisas que acontecem. Depois que você precificou, aí entra nesse modelo de mercado aí que a gente estava falando antes. Tá? É mais ou menos assim. Tem sempre umas regrinhas, mas é mais ou menos assim essa explicação. Tá? Corretora de valores, tá, gente? Qual que é o papel dela? Tem uma série de coisas, né? Ajudar a escolher as ações, suporte necessário, mas perfil de investidor, mas entre outras coisas, você não compra da bolsa. Né? Você quer comprar ação lá, você tem que passar por uma corretora. Porque tem uma série de funcionalidades que ela faz, a hora que entra no book, a prioridade, né? Regras que ela tem que estabelecer. Tá? Por isso que tem que ter corretora. Entre a gente e a bolsa tem uma corretora. Quando você vai no banco e compra o fundo, né, na realidade aquele fundo lá tem uma regra que o banco de investimento que está lá do banco consegue comprar, né? É isso que acontece. Mas se você quiser comprar ação direta, eu quero comprar ação tal, você tem que passar por uma corretora. Tá? Uma XP, uma do seu próprio banco que tem também corretora, né? Ágora e muitas outras aí. No Brasil hoje tem em torno de 60 e poucas corretoras. Né? Tá? Bom, então essa parte toda fala de ações, como é que funciona, isso tudo aí, né? Aí vem essa questão então que eu comecei a falar lá no início do algotrading, né? Que é algorithmic trading, né? Que seria negociação eletrônica, que é o quê? Como é que eu posso criar um sistema, um algoritmo, uma técnica para tomar decisão, né? E negociar algum desses ativos. Né? Então, em linhas gerais seria isso, né? Tem gente que fala que é um robô, né? Um bot. Né? Então, como é que eu posso construir um algoritmo que vai ser um robô que ele pode ficar monitorando o preço e baseado em algum comportamento ele decide, compra ou vende. Né? Então a ideia, uma das áreas de pesquisa fortes, né, e que no Brasil ela ainda é muito recente, pouca coisa é feita de forma automatizada, é essa parte de algotrading. Só para vocês terem uma ideia, não usando inteligência artificial nessas coisas, mas assim, o mercado norte-americano, uma Nasdaq, por exemplo, né, uma bolsa lá eletrônica dos Estados Unidos, estima-se, né, mais ou menos, que em torno de 65% a 70% de todas as transações diárias é feita por algoritmos, né, que estão lá configurados. Né, os mais simples que falam, se isso aqui subir 5, compra. Se isso aqui fizer isso, vende. Se isso aqui cair tanto, desde uma regra lá que é um se isso, né, até um algoritmo lá que está monitorando as coisas, pega a notícia da Bloomberg e faz análise de sentimento. Vocês viram, teve alguma palestra de análise de sentimento? Foi com o Fabrício? Foi? Aí ele falou dos métodos, né, como é que você analisa, uma série de coisas, né, falou do iFeel, né? Quando você analisa a polaridade de uma notícia, né, sai a notícia lá hoje, barril do petróleo cai 5%. Né? Se você é um investidor da Petrobras, naturalmente, a menos que tenha uma coisa muito boa do outro lado acontecendo, né, a ação vai cair. Né? Ou então ela já estava precificada, mas quando é assim a notícia nova, tende a cair. Então, aí se o algoritmo fala, a ação cai, né, preço do petróleo cai, ele analisa que ele é negativo para a Petrobras, né, ele pode falar, robô, vai lá e pode comprar, que a hora é essa, né, quem não está no mercado, né, compra que ela vai cair depois da queda, ou então ele fala, eu tenho muito em carteira, eu preciso desse dinheiro, vende agora, né, ou então vende agora e compra no final do dia, depende, é isso que é o algoritmo. Ok? Bom, quando a gente está falando disso, tem algumas coisas importantes, né? Eu tenho que ter regra para entrar e sair. Né? Esses traders, né? Esses algoritmos, esses robôs, ele tem que ter regra. Que hora que eu entro comprando, que hora que eu saio do mercado, né? Qual o valor, qual o volume. Né? Eu tenho que ter um mecanismo de controle de risco. Não adianta falar assim, compra isso e você não coloca nenhuma regra de saída nem de risco. Então, por exemplo, você compra uma coisa e supõe que entra um colapso lá e a ação cai 10% num dia. Você vai continuar lá? Né? Ou então sobe 10%. Você vai continuar lá, mas subiu 10%. Não está satisfeito com a sua estratégia, não? Então tem que se pensar também qual a sua saída e entrada e como você quer controlar esse risco em cima disso. Tá? Porque não tem mágica, né? Igual eu falei, sobe 10% pode ser lindo, né? Se no dia seguinte subir 10% também. Né? Se você ficar com a ação enquanto você... Mas subir 10% pode ser exatamente, sai fora. Porque amanhã você vai perder esses 10. Então, como que analisa isso? Né? Aí que entra essa complexidade. Né? E um esquema que a gente fala de gestão de capital. O dinheiro é finito, né, gente? E aí, como é que você controla a sua carteira? Qual é o montante que você tem?
quanto que você vai girar no dia, né, ou no mês. Então você tem que ter esse controle de todos esses detalhes, né? E aí, um programa que realiza de forma 100% automática essa análise, decisão, execução, seria esse algo trading, né? Totalmente automatizado desse procedimento. Tá? Vantagens, né? Eu posso otimizar uma estratégia, eu posso ter uma precisão maior em cima dos valores que eu estou vendo dos dados, eu posso, é muito rápido, né? Você já tem um algoritmo lá prontinho para operar numa plataforma, né? Tem plataformas para fazer isso. Tem uma startup, por exemplo, que alguns talvez conheçam, a SmartBot, que era da S10i, né? Um pessoal que formou aqui, fez mestrado aqui, o Léo Conegundes, o Matheus. Eles construíram uma plataforma para fazer isso, né? É uma das plataformas nacionais que tem para negociar na Bolsa. Então você configura lá as regrinhas, né? Atingiu, a plataforma te auxilia a fazer manda para a Bolsa para operar, né? Porque parece simples falar, né? Mas a gente vai ver o que está por trás disso. O valor, a ação que a quantidade que você entrar na hora certa no book, lá naquele negócio de ofertas, lá, né, no book de ofertas, nem sempre o valor que você vê, 50 milissegundos pode ser suficiente para mudar o valor lá, né? Então, dependendo do tempo que você demora, tanto para receber a informação, o robô, quanto para tomar a decisão de operar e chegar lá no servidor da Bolsa, né, passando pela corretora, pode ser fatal. Então, dependendo do tipo de negócio que você faz, por exemplo, tem um colega nosso que trabalha com HFT. O que é HFT? É High Frequency Trading, é você operar muito rápido, né? Então, você quer operar, por exemplo, você quer fazer milhares de operações num dia, né? Uma a cada segundo, uma a cada 1 minuto, uma a cada 30 segundos, né? Você tem que estar muito perto do dado que chega para você da série temporal da Bolsa, dos valores, e muito perto também para você fazer a ordem. Aí tem um negócio que chama DMA, que é os níveis de acesso aos dados que você tem. O DMA 4, que é o maior, o seu servidor fica lá em, que eles falam, colocation, né? Está lá junto do servidor da Bovespa, lá em São Paulo. No mesmo data center, na mesma nuvem lá. Então, com 20 milissegundos você consegue, uma latência de 20 milissegundos você consegue ter acesso ao dado, né? Ah, mas eu estou rodando meu algoritmo na Amazon. Se for HFT, já era. Vai demorar lá 100 milissegundos para te mandar um negócio. Em 100 milissegundos, dependendo do que você for fazer, o valor varia 2 centavos. E aí 2 centavos, dependendo da tech, pode ser fatal. Uma coisa que você, depende do que você quer fazer. Por exemplo, o meu algoritmo, ele ganha 2 centavos. Se você errar por 1 centavo, já invalidou meu algoritmo. Entendeu? Então, estou falando do nível de precisão alta frequência, né, gente? Que você está ganhando centavos, né? Tá. Tempo, já falei junto, né? E quais são os desafios também? No caso do Brasil, então, isso aqui é o que mais dificulta a nossa pesquisa, custo. Tem modelos que a gente está desenvolvendo e fala, não, que modelo legal, dá certo, você simula. Aí você vai ver os custos que são cobrados no país, né, para a operação. É muito alto. Como é que você vai pagar lá R$15 para fazer uma operação? Sabe, se você não estiver comprando um volume muito grande, R$15 só da operação, né, mais da ordem, mais emolumento, mais não sei o quê, aí fica inviável, né? Então, quem negocia alta frequência, igual esse exemplo que eu dei, tem que negociar com a Bolsa diretamente, via corretora, um valor que você não pode pagar por ordem. Imagina, você faz 5 mil ordens um dia, aí você vai pagar R$15 cada ordem. Não tem algoritmo, pode ser o mais inteligente do mundo o algoritmo, porque você vai perder dinheiro, né? Então você tem que negociar uma forma de, né, pagar diferente para aquela operação. Tá? E a robustez dos modelos, né? O modelo tem que ser tolerante a falhas, né? Se acontecer uma condição atípica, o que ele faz? Ele sai, ele vende, ele assume prejuízo, né? O que ele faz isso aí? Tá? Tem várias estratégias que podem ser seguidas, né? Eu posso seguir tendência, né? Que eles falam trend following. Eu pego uma média móvel dos valores, né? Já ouviu falar média móvel, não já? Se tem lá o valor da ação, você pega a média móvel e vai seguindo ela. Ah, com quantos períodos? Eu pego os últimos X períodos, 21 períodos, aí baseado nisso eu tento fazer uma tendência do que vai acontecer com a Bolsa. Você pode fazer contra-tendência, que é ir nas reversões, né? Então você tem lá, por exemplo, bandas de Bollinger, que é um indicador que a Bolsa está aqui, você tem essas bandas, né? Que de acordo com a variação aqui do desvio padrão, de algumas coisas, você fala assim, quando isso atinge aqui, é sinal que a Bolsa deve reverter. Então é aqui a hora de eu pegar e vender. Quando chegar lá no 20, na banda de baixo, que normalmente é 20% do valor da banda, eu vou comprar. Então você pode fazer várias estratégias combinando isso. Arbitragem, que é a arbitragem estatística, que é a ação casada com a outra, por exemplo. Você tem na sua carteira uma vale 3 e uma vale 5. Em geral, são duas ações que elas têm um acompanhamento ao longo do tempo.
Se de repente a Vale 3 sobe 10 e a Vale 5 fica defasada em relação a ela, a menos que tenha acontecido alguma mudança conjectural na empresa, alguma coisa, depois tende a ação de novo a voltar para o valor. Então você pode fazer essa arbitragem de valor entre a ação, né? Tem isso. E aí tem a análise técnica, análise fundamentalista, né? Análise técnica, você olha os indicadores técnicos e, tipo eu falei da média móvel, essas coisas, e toma decisão. A análise fundamentalista é uma escola, né? Fala até que é a escola fundamentalista, que é aquela escola assim, você tem uma empresa e eles estudam lá o relatório, vê que ela está crescendo, que o lucro vai estar previsto maior, que vai fazer isso. Então você analisa essa previsão de como a empresa vai, né? Fundamentos, como que ela vai sair, e aí você opera baseado nisso. Você fala assim, eu estou comprando essa ação e eu vou vender no final do ano, porque eu aposto que essa empresa só vai dar certo. Por quê? Ela vende minério de ferro e o minério, olha só, a previsão é só de alta. Eu vou acompanhando o lucro dela e é isso, entendeu? Você não fica baseando em valor dela, quanto que ela estava ontem, esquece crise, esquece o que for. Se você for fundamentalista total, você vai analisar os fundamentos daquela empresa. Tá? Tem gente que ainda faz isso, tá? Tem gente que ganha muito dinheiro e segue só fundamentos. Aí você fala, mas você não viu tal coisa que aconteceu? Calma, o fundamento continua o mesmo, não mudou. Né? Então tem que olhar isso aí. Né? Aí mecanismos de análise de notícia, igual a gente falou, otimização, né? Modelos de otimização que podem ser usados. E técnicas de aprendizagem de máquina, inteligência artificial e por aí vai. Muito que a gente trabalha está relacionado a essas técnicas de aprendizagem de máquina, mineração de dados, né, para tentar inferir padrões e com isso tomar decisões, né, em novas estratégias. Tá? Isso aqui eu falei um pouquinho, né, baixa e média frequência. Né? Baixa frequência pode ser, né, gente, 1 ano. Eu compro a ação hoje, eu sempre fico 1 ano com ela, né, ou mais de 6 meses, mais de 3 anos, tudo é baixa frequência. Média frequência, normalmente, né, 6 meses, né? Isso varia de autor para autor, tá? A alta frequência que é essa que é muito rápido, né? Tem gente que fala que a alta frequência é a cada segundo, tem gente que fala que não precisa ser a cada segundo, mas tem que ser um volume muito grande, por dia, por exemplo. Né? Eu tenho que girar 4 milhões de reais num dia, isso é alta frequência, tem gente que fala que é. Aí você fala, mas 4 milhões? 4 milhões é muito dinheiro, não tem esse capital. Só que para você girar 4 milhões, você pode girar 4 milhões com muito menos capital, né? Dependendo de quantas operações você fizer. Né? Então, dependendo da sua estratégia, às vezes com 50 mil reais, você gira 4 milhões num dia. Né? Se você tiver no mercado futuro, então, que você tem, a gente fala que você tem, você pode alavancar, né? Que é, você pode comprar um contrato de dólar, de mini índice, com pouco dinheiro. Então, o contrato vale 10 mil reais, com 200 reais você consegue comprar ele, dependendo da corretora que você tiver. Então, você consegue com um capital menor negociar um ativo maior na bolsa. Então tem esses detalhes assim que aí é meio picuinha também, assim, só quem realmente for aprofundar que... E aí tem alguns dados que eu trouxe aqui, estou quase acabando, tá, gente? Tem alguns dados que eu trouxe do mercado brasileiro, né? Então só para mostrar, até com o pessoal da Smartbot lá que eu peguei, para ter uma noção de alguns clientes deles que estão investindo pela plataforma, né? O que tem feito, né? Então a grande parte, 74%, tem negociado contrato na BMF, não é mercado à vista, né? Ou é commodity, ou é índice, né, mini índice, mini dólar, igual eu falei. Alguns, né, 18% têm trabalhado opções. E 8% mesmo têm ido em ações. Isso aqui é dos clientes dele, tá, gente? Lá da Smartbot. Tá? É um retrato pequeno, assim, falando. A grande maioria lá também faz day trade, ou seja, não dorme com a ação. Né? Compra e vende ou vende e compra no mesmo dia. Tá? Então, abriu o mercado, vai lá, faz a operação, antes de fechar, né, já vai e desfaz daquela ação. Tá? Ou a descoberto, que é você vende e depois compra, né? Ou então você compra e depois vende. Né? Tem as duas opções. Né? Você está vendo que a ação vai cair muito agora, por algum motivo vai cair a ação até o meio-dia. Né? Você não tem a ação da Petrobras, a Petro 4, você pode vender aquela ação a descoberto, né? Falar, eu quero vender tantos, né? 1000 ações dela e depois você vai, quando você comprar, você está repondo aquela ação. Né? É permitido fazer esse tipo de coisa também. Isso aqui é legal também dos clientes dele, para a gente ver como que as coisas ainda estão engatinhando. Né? Quem usa a plataforma deles não deixa de ser o quê? Alguém que está engajado com o mercado, que já acredita em alguma coisa de robô, né? Que é uma minoria da minoria no país. Então é um usuário que entende mercado financeiro e tudo. E mesmo esses usuários, olha para você ver, 71% das operações que são feitas lá com robôs usam indicadores de análise técnica, uma média móvel,
uma banda de Bollinger, né? Um índice estocástico. Usa preço e volume, 22, né? Quem usa alguma coisa de inteligência artificial e tal, 4%. Né? Então você vê que as coisas ainda estão muito engatinhando, né? E principalmente quando você fala aqui que é real, isso aqui é dinheiro mesmo real, né? Não é simulador, não é nada disso. Porque simulado tem muito, né? A gente mesmo faz várias simulações. Então, assim, em linhas gerais, o que é essa pesquisa aplicada aí? Tá ficando claro, assim? Porque tentei fazer uma introdução também, porque eu vi que era muito diversificado aqui, né, os perfis aí. O que a gente trabalha mesmo? Tem que modelar. Eu tenho esses dados reais. Eu falo, gente, tem aqui dados reais da Bolsa, tem de notícia, tem não sei o quê. O que você tem que fazer primeiro? Tem que modelar. Eu tenho que pegar esses dados e falar, vou criar um modelo. Que modelo que é esse? Eu vou basear num grafo. Não, eu vou basear na série temporal e vou tentar calcular isso. Então, você vai pensar em como trabalhar aquilo ali. Para criar um modelo de operação, um modelo que você vai fazer esse algo trading aí. Né? Uma coisa importantíssima é caracterizar. Suponha que alguém vire aqui e fale assim, eu criei um modelo que eu vou pegar o índice estocástico e aí eu vou sempre pegar o tempo anterior e o que ele falar, eu assumo que vai acontecer no tempo seguinte. Será que isso faz sentido? Às vezes faz. Foi interessante que no semestre passado lá, tem alunos, né, que eram tinha aluno lá para o segundo período da computação, né, que muitas coisas nem caracterizar, gerar uma análise, ele sabia fazer ainda. Né? E aí ele desenvolveu o projeto pensando no tamanho do conhecimento que ele tinha. Né? E às vezes ele fez uma regra muito simples. E às vezes a regra muito simples que ele fez deu mais certo que a regra ultra avançada, né, envolvendo lá a inteligência artificial que um outro aluno de pós fez. Então você vê que tem coisas simples às vezes que fazem sentido. Né? Eu mesmo tenho um aluno de doutorado meu que a gente está desenvolvendo lá um metaclassificador genético. Né? Para explicar o que é aqui demoraria mais um pouquinho. Mas resumindo é o seguinte, tem uma série de coisas interessantes que ele está usando de vários modelos de aprendizagem de máquina. E, inclusive, esses modelos são entrada para o modelo dele, que é um metamodelo. Só que tem coisas agora que estão dando melhor resultado, que é o quê? É simplesmente pegar umas regrinhas, com variações de média móvel, e colocar junto dos modelos avançados para tomar decisão junto deles. A gente está tentando entender ainda por quê. Né? Aí você caracteriza, você vê isso, você fala, olha que legal, você traça um gráfico. Exemplo, teve um aluno, por exemplo, olha que interessante. Coisa óbvia às vezes, mas que às vezes não está sendo usada. Ele escolheu alguns ativos da Bolsa, exemplo, Gol, né? Gol, tipicamente, a menos que a Gol tenha uma informação muito diferente, ela varia muito com o preço do dólar. Por quê? Porque a gasolina octanada lá de avião, né, é um dos custos mais altos que ela tem. Então tudo bem, claro que afeta o número de passageiros, um monte de coisa, né, mas se ela está nas condições mais ou menos normais, sem notícia que caiu, que subiu, não sei o quê, e vem e fala assim, o preço, o dólar, né, subiu tanto e com isso a gasolina octanada subiu também na mesma proporção. Tipicamente ela vai reagir ao contrário, né, se acontecer isso. Né, se fosse só isso, tá, gente? Mas ele pegou algumas ações e começou a olhar isso. E ele viu várias que tinham um comportamento muito legal caracterizando. Então ele colocou a variação do dólar aqui, né, em percentual e colocou a variação da ação. Ele via que várias tinham uma correlação muito alta. Por exemplo, 70% das vezes que o dólar sobe, a ação da Gol cai. Né? Aí, se você tiver um previsor de dólar muito bom, alguma coisa que te dá mais ou menos, exemplo, dólar futuro, né? Você pode falar assim, sempre que o dólar futuro subir, eu assumo que vai subir a ação, você pode ganhar dinheiro com isso e fazer um modelo, né, e medir os riscos, claro, né? Se der errado, você já sai, coloca lá o que a gente chama dos stops, né? Para a negociação, ou porque está ganhando ou porque está perdendo, você pode fazer essas coisas, né? Tipicamente, normalmente tem que usar isso, tá, gente? Tem outro aluno lá trabalhando com o negócio da física, que é um oscilador harmônico simples. Então, ele construiu um modelo de oscilador harmônico e ele quer que o modelo de previsão da tendência da Bolsa siga o oscilador harmônico que ele construiu. Faz sentido? Não sei, mas a gente acreditou que podia ser legal avaliar, né? E aí, colocando lá o oscilador harmônico simples dele, tem hora que ele acerta muito bem, tem hora que ele erra feio. Né? E aí? Como fazer para minimizar essas horas que o oscilador erra feio? Então você pode colocar estratégias. Uma delas é o stop. O que é o stop? Se você ganhar X%, sai do mercado. Se você perder X%, você também sai do mercado. Stop gain, stop loss. Tipicamente você tem que ter isso, porque se você não sabe a hora que você sai nem a hora que você entra, né, a hora que você está ganhando e vai sair, a hora que você está... Você está embasando em quê? Na emoção? Ganhei demais a Petrobras anteontem. Aí você dorme feliz, aí no outro dia ela abre caindo 10. Só, puxa, tinha que ter vendido.
O push tinha que ter vendido era o que? Era o stop gain. No dia anterior, que ele ia te falar, você vai vender porque deu 10% de ganho. Não, mas pode dar. Esquece a emoção. Então, no mercado financeiro tem muito isso também. Se você fosse no lado emocional, ou você erra feio na hora que você está, né? Ganhei demais, você empolga, como se diz, né? É igual o jogo, né, gente? Ah, ganhei, tá lá no caça-níquel e ganhou não sei quanto, né? Aí continua lá, né? A chance de você ganhar depois que você ganhou ali é mínima, 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 né? Então, são coisas que tem que se pensar, né? Projetar e validar os seus algoritmos, né, que é fundamental. O que é o validar, gente? Qual que é o seu método? É uma precisão? É quantas vezes eu opero? O que você vai definir para o algoritmo para ver se você está acertando ou errando? De certa forma, é uma previsão do futuro, né? Você pega o momento imediatamente depois, 1 minuto, 15 minutos ou um dia, depende de qual granularidade você está trabalhando, e você vê, eu previ que ia subir, subiu. Então, com o dado histórico, né, você consegue testar o modelo e validar como que ele está sendo. Você pode ter um trabalho que dê muito certo aqui, muito certo aqui, muito certo aqui. Apesar que, na minha experiência, todos os modelos até hoje que deram acima de 60%, 70% de acerto, né, depois a gente acha algum erro. Né? Tem a moeda ali, né, 50%. Você pode pegar um viés, uma hora que a ação só sobe, né? Então, se você tivesse um modelo que 90% das vezes só comprasse, ele estaria enviesado pela distribuição da série, poderia dar certo, mas é porque a série está de subida, né? Então tem que tomar cuidado. Mas, em geral, está muito bom, a gente desconfia. Teve um aluno meu uma vez lá de trabalho de curso que ele fez lá um algoritmo baseado em redes neurais e deu 90% de acerto. Falei, maravilhoso. Vamos achar o erro. A gente ficou, às vezes, acho que demorou uns 6 meses para achar o erro, mas tinha um erro. Porque senão ia ser, né, um negócio assim, fantástico, né? Então não é tão bonito assim, igual se fala, tá? É pesquisa mesmo, tem uma série de coisas, fundamentos, o que é bom também, né? Isso que movimenta a pesquisa, gera um monte de trabalho e tal. Simular é o que, gente? Eu tenho que pegar os dados reais e simular. Porque, olha só, você pode ter um modelo teórico que é lindo. Exemplo, o da OGX que eu falei, que eu já tentei executar um monte de vezes, né? Acontece tal situação, compre o OGX. Só que no simulado você nunca vai conseguir comprar, porque não tem liquidez. Então, quando você passa aí para o simulado, é como se tivesse pessoas concorrendo com você. Não adianta você querer comprar a 5 e vender a 10, se na hora que você chegou lá, não tinha opção para comprar a 5, só a 8 já. Já era, já perdeu o time, né, da coisa ou a realidade. Né? E aí, para simular, tem diferentes formas de fazer. Você pode fazer uma coisa mais simples, que já é válida, mas tem simuladores. Esse negócio da SmartBot não deixa de ser um simulador, que eles têm lá também uma forma. Tem uma ferramenta que chama MetaTrader. Né? Não sei se alguém já viu isso aqui e tal. É uma ferramenta, é a mais utilizada no mundo para fazer trading. Ela tem simulador, que você faz o que a gente chama de backtesting. Você traça uma estratégia maluca lá que você quiser, ou então baseada em alguma técnica, você fala, roda ela para mim o ano passado inteiro. Aí ele vai rodar. Nem sempre com a realidade que precisava, tá, gente? Mas ele simula, te dá um grau de realismo, né, melhor do que se você fosse direto na bolsa lá, vamos ver o que acontece, né, com o seu dinheiro. Então, e aí depois o operar, né? Então isso aqui é uma sequência normalmente dos projetos que a gente faz. Ficou claro que é a sequência, né, gente? Mais ou menos, né? É legal que no grupo de pesquisa, então, que a gente tem, eu coloquei aqui depois, né? Você tem a área da matemática, estatística, econofísica, né? Que é uma outra área também, que é os modelos físicos aplicados na economia e tal. Administração e finanças, computação, ciências dados, etc. Né? Porque você poderia pegar várias outras coisas aqui e utilizar nesses modelos. É isso que eu já falei, né? A gente tem usado redes neurais, combinações de redes neurais, ensembles, que a gente fala, né? De combinação de técnicas. Essa parte de Deep Learning, né? Que hoje é muito falado também, né? A gente está testando algumas coisas, apesar que ainda é muito assim, pesquisa mesmo, se vai fazer sentido. Né? Os primeiros modelos não deram muito certo, tem que pensar como trabalhar isso. Convolution Networks, né? Tem várias técnicas para isso. Essa ideia, por exemplo, de metaclassificação, de você combinar modelos e gerar uma coisa para... Né? Aí aqui entra a parte mais, assim, mais avançada, né? São projetos de mestrado, doutorado, e tem gente trabalhando. E também, outra parte que a gente trabalhou um pouco com análise de sentimento e notícias, né? Que até eu tinha... Depois, se vocês quiserem ver lá, só sentar aqui, porque é mais fácil de mostrar aqui. Aqui, por exemplo, né, app.observatorioinvestimento.com, tá, gente? Depois, quem quiser entrar lá, é uma ferramenta que a gente construiu, que é um observatório da web, de um dos projetos que a gente tem aqui no DCC, né? Então, aqui, ó, são dados... Esse aí tá... Deixa eu até dar um reload aqui para ver se está online mesmo.
Aí, ó, carregou. Isso aí é o mercado hoje, tá vendo? Deve ter fechado agora há pouco. Por exemplo, Petro 4 aqui, ó. Menos 1,83, tá vendo? Aqui, o tamanho da bola é o volume nas mídias sociais, principalmente no Twitter. Está sendo compartilhado notícias sobre a Petro 4 no Twitter. Ela está deslocada aqui para a direita porque é o volume de negócio na bolsa, porque ela é uma ação muito mais negociada do que as outras, né? Exemplo, aqui, ó, você pega uma bem aqui, ó, Hering, tá vendo? Hering teve 1.235 negócios na bolsa hoje, né? A Petrobras teve 37.057, tá vendo? Então é muito mais negociado, né, o volume do que a Hering. E aqui, ó, no eixo Y é a oscilação, né? Então aqui é o zero, né, ó. Então hoje você vê que o mercado foi tipicamente de baixa, né? Então o índice com certeza caiu, né? Dá para falar aqui porque tem as ações pesadas aqui que caíram, né? Petro, bancos. A cor é o setor, por exemplo, que ó, aqui é financeiro, materiais, petróleo, né, que só tem a Petrobras hoje, né? Antes tinha a GX, petróleo, óleo e gás, telecom. Então você pode isolar aqui os setores, se você quiser, né? Ó. Deixar só um setor ou outro, né? Aqui você tem algumas informações, né? Quem subiu e caiu, ó, por exemplo, a ação que mais subiu hoje, 4,93, foi a JBS, né? De carne lá e tudo, né? Aqui é a dona da Friboi, né? A ação que mais caiu foi BB Seguridade, 7,63. Não sei porquê, viu? Assim, não vi nenhuma notícia hoje que justifique ela cair assim. Alguma coisa saiu relacionada a esse setor, né? Só uma dúvida, o tamanho da bola é o tanto que é comentado nas Principalmente no Twitter hoje em dia. Agora, tem uma informação que diz se o comentário foi positivo ou negativo? Então, aí a ideia do portal, por exemplo, aqui embaixo a gente tem as notícias. Essa aqui, ó, é a notícia que mais, como se diz, bombou, né? Teve 266 compartilhamentos nos últimos, hoje, né? E ela era barril do Brent, abre embaixo em Londres, 100% negativo, tá vendo? Vinculada a quem? A Petrobras. Por quê? É aquilo que eu falei, o preço do barril hoje está muito atrelado ao que está acontecendo com a Petrobras. Então, provavelmente justifica aquela queda lá em cima, muito em cima do barril hoje, do petróleo. Entendeu? A segunda foi essa aqui, tá vendo? Ó, 33 votos a 31, o Senado mantém entrega acelerada do pré-sal. Governo, Dilma assistiu, Requião, então, notícia que saiu. Tá vendo? Esse score aqui que fala que ele é negativo positivo, ele tem um algoritmo que a gente usa para fazer isso, mas que ele é experimental ainda, ele erra muito ainda. E tem também o uso. Se você acessar o portal e vocês usarem e avaliarem, né? Então eu chego aqui, ó. Moro responde Lula, Dilma e advogado suspeito. Excepcional é o roubo de 6 bilhões da Petrobras, tá vendo? Tá vendo? Tá negativo. Eu posso chegar aqui e avaliar como negativo também, ó. Tô dando força para a técnica, mostrando que tem né, que a notícia é ruim para aquele setor ali. Então, depois que a gente tiver interesse, né, acessa e você pode ver cada empresa, né? Você pode clicar aqui na Petro, ó, e aí você vai para a página da Petro, tá vendo? Aí tem as notícias, isso aqui são os candlesticks, né, que é a variação dela nos últimos dias, tá vendo? Aquela subidona que eu falei que ela deu anteontem, ó, tá vendo? 16,14. Aí, em compensação aqui, ó, ontem ela já deu uma queda de 4, tá vendo? Depois caiu em 98. E aí você vê as notícias só associadas a ela aqui, entendeu? Então esse aqui é um exemplo de uma ferramenta que a gente está coletando informações, notícias de mais de 300 fontes da web relacionadas às empresas, apesar que está mostrando aqui, esses aqui são mais ligados a compartilhamento das notícias no Twitter, porque o Facebook fechou muito essa parte de coleta do que tinha disso, então a gente parou de pegar do Facebook para cá. E aí você tem essas visões aí das ações, né? Isso aqui, ó, é a popularidade dela na web, tá vendo? Ó? Só hoje teve 7.464 citações nas últimas 24 horas, tá vendo? A Petro 4 na web. Conheces no Twitter. Tem outras empresas que foram bem menos citadas. Itaú, tá vendo? Foi 262 citações. A JBS, que é uma que subiu, que a gente viu que subiu muito, né? Vê se carrega aqui. Que hoje ela subiu. Agora está 5,29 aqui. Tá lenta a rede.
Porque às vezes a gente encontra uma notícia que fala, ó, foi isso. O interessante é, se eu consigo começar a atrelar essas notícias a decisões, você pode criar algoritmos, né? Exemplo, uns dados que a gente conseguiu recentemente é da Bloomberg. Tem dados de mais de 120 bolsas de valores no mundo. Muita coisa, assim. É uma parceria lá do projeto do Cefet, né? E são dados caros que a Bloomberg vende, né? Esses dados eles devem ser usados para pesquisa, para criar algoritmos, criar técnicas que levem em conta isso, né? Aqui não tem nada que eu estou vendo da JBS hoje, não. Qual que foi a outra que a gente viu lá? A BBSE, né? Que tinha caído muito, não era? Ela até chegou a cair aqui, depois ela veio subindo, tá vendo? Ela atingiu até um valor. Ontem ela estava 24,55. Hoje ela deu essa queda gigante aqui. Ela é de seguridade, né? Ligada ao Banco do Brasil. Tá bem lento aqui. Aqui não tô vendo nada aqui. Engraçado que a tela tá mal formatada. Ah, tá, já sei por quê. É porque hoje a única notícia que associou diretamente ao BBSE foi essa, espera lucro crescente em 2016. A princípio é boa, né? Eu avali como boa. Agora, por que ela caiu 7%, a gente tem que descobrir, né? Talvez se a gente entrar no site aqui do UOL Economia, por exemplo, tem alguma coisa que de cara que a gente justifique. Pode estar relacionado ao rebaixamento, né? Que é uma empresa pública. Ou pode ter outro motivo aqui que fez ela cair. É isso, gente. Então, eu estou tomando muito tempo já aqui. Então, eu falei um pouquinho dos projetos, né? Aí tem o link aqui que eu falei, app.observatorioinvestimento.com. Pode cadastrar lá, se quiser. Pode cadastrar com o login Facebook. Ou então tem a opção que a gente tinha colocado que deve estar lá aberta, se ninguém quiser cadastrar, né? Não pega dado nenhum, não manda nada. Então, se quiserem acessar com o Facebook e polarizar as notícias, né? Colocar o sentimento, é bom que para pesquisa nossa ele gera mais dados aqui. E crítica também, tá? Que não gostou, que... É isso, assim, em linhas gerais. Então, assim, a visão geral, né? A complexidade de coisa que tem de oportunidade por fazer e assim, aí tem várias coisas abertas na área, né? Por fazer. Igual eu falei, é fácil falar, né? Na hora de fazer a gente vê que tem muitos modelos, algoritmos e coisas que a gente está fazendo, né? E eu, apesar de trabalhar com algumas outras áreas, né? Eu tenho tentado dar foco mais para minha pesquisa agora nessa parte. Uma outra coisa que a gente está construindo, que eu acho que tentando casar as coisas, é agronegócios. Estou tentando juntar a ideia... Minha ideia é construir um observatório do agronegócio, que você ligue as informações de finanças de agronegócios com notícias de agronegócio, tipo esse portal aqui. Fechei? Ah, tá aqui. Como, tipo esse portal do observatório aqui, mas para commodity, né? Só que é diferente porque a gente pega a Bolsa Brasileira, a BMF e tal, basicamente seriam 5, seria café, soja, milho, algodão e álcool, e etanol, boi gordo, são poucos, sabe? Então é bem diferente desse setor, só que em movimento, né, você pega o que é BMF, são bilhões, é muito maior do que o que movimenta a Bolsa de Valores brasileira. Né, 5 bilhões um dia, outro lá às vezes movimenta por hora isso, dependendo do setor, né? Em linhas gerais é isso, gente, assim, espero que vocês tenham gostado. Se alguém quiser perguntar alguma coisa ou esclarecer alguma coisa que não tenha ficado claro, estou à disposição, né? Se tiver, né, potenciais mestrandos, doutorandos, projetos aí também de iniciação científica nessa área, alguém que já trabalha com algum algoritmo, com alguma coisa, ou então com uma técnica estatística, fala, não, achei interessante que lá eu queria tentar relacionar com o modelo que você trabalha, faz sentido? Às vezes faz, né? E pode ser aplicado, então... Era isso. Desculpa, passei um pouco do horário aí, mas espero que vocês tenham gostado e estou à disposição. Obrigado.